Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. É um prazer tê-los aqui novamente para o nosso estudo bíblico. Chegamos à lição de número 5. A realidade da grande tribulação é o título da lição de hoje. Essa provavelmente vai ser uma lição um pouco longa e talvez um pouco difícil de entender. Por isso, se precisar, assista novamente, aperte pause no vídeo. Esse conteúdo está sendo produzido para lhe auxiliar. Então, não se limite a assistir uma vez só, caso você encontre dificuldades. Tudo bem? Bom, não deixe de no final ir aqui embaixo para fazer então a verificação do aprendizado. Tem sempre uma atividade para lhe auxiliar, para que você consiga perceber se conseguiu absorver o conteúdo que eu pretendia lhe ensinar. Para falar sobre essa lição, perceba que o texto de referência é o texto de Daniel capítulo 9. E para nos ajudar a estudar este capítulo de Daniel 9, eu quero dividir então a minha aula em 4 partes. Primeiro, a primeira parte, a primeira sessão da aula, eu quero falar sobre o contexto da profecia de Daniel. Em que contexto acontece esta visão? A segunda parte da aula, eu quero explicar a vocês as 70 semanas a partir de quem escuta, ou seja, de Daniel e dos seus compatriotas. A terceira sessão da aula, eu quero interpretar com vocês as 70 semanas, mostrando aí então quais são as interpretações mais comuns feitas às 70 semanas e alguns pontos difíceis de serem compreendidos. Por último, tendo em vista tanto problema interpretativo, será que tem alguma aplicação? E eu quero encerrar a minha aula, então, aplicando com vocês o que esta passagem representa para nós, ou que aplicação a gente consegue fazer desse texto de Daniel. Muito bem, vamos começar então com o contexto da profecia. Qual contexto acontece a profecia das 70 semanas de Daniel? É claro que nós vamos ler o versículo 1 e 2 para tentar capturar isso, para tentar compreender o contexto da profecia. Veja comigo aí. Era o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Então o texto está dizendo para a gente que no primeiro ano do reinado de Dário, algo mexe com o profeta Daniel. E isso tem a ver com a profecia de Jeremias. Essa profecia que tratava sobre a destruição e a desolação de Jerusalém, ela mexe com Daniel. Ele provavelmente tem contato com essa profecia quando está estudando os textos de Jeremias, e aí Daniel observa que desses textos de Jeremias existe uma profecia que está prestes a se cumprir. Que profecia é essa, professor? De que profecia Daniel leu e ficou apreensivo em relação? Provavelmente Jeremias capítulo 25, versículo 12. Veja comigo aí. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Então, muito provavelmente, é essa profecia que Daniel estudou, e é o cumprimento dessa profecia que tem deixado Daniel inquieto. Como é que vai ser essa destruição da Babilônia? E por que isso deixa Daniel inquieto? Porque talvez você não se lembre, mas Daniel está vivendo esse período, e Daniel está na Babilônia. Daniel está na Babilônia vivendo os últimos dias da Babilônia. Está prestes a se cumprir os 70 anos que foram preditos pelo profeta Jeremias. Então, esses fatos que vão acontecer, eles vão mudar drasticamente a vida dessas pessoas. Vai afetar a vida de Daniel, vai afetar a vida de todo mundo. Por isso, então, que Daniel decide tomar uma decisão muito acertada. Ele decide orar
e pedir ao Senhor, então, uma compreensão mais clara sobre esses fatos que vão acontecer e que, mais uma vez, a vida deles serão profundamente impactadas com tudo isso. Veja comigo a atitude de Daniel, versículo 3. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Diante daquelas incertezas, em face do que vai acontecer, do cumprimento das profecias de Jeremias, o que Daniel faz? Ele vai orar ao Senhor. Ele se volta a Deus, pedindo a Deus os esclarecimentos sobre como se darão esses fatos que estão prestes a acontecer. Como essas coisas vão acontecer, como isso vai impactar a gente. Seria muito rico e valioso a gente ficar aqui talvez uma aula ou duas estudando a oração de Daniel e examinando as suas palavras, porque elas são muito ricas. A oração de Daniel aqui confessa o seu próprio pecado, confessa o pecado de Israel, pede ao Senhor para agir com bondade. Então, veja, é muito rica a oração dele, mas por uma questão de tempo, eu quero pular então para a conclusão da oração. Mostrar a vocês, depois de Daniel levantar o seu clamor, a conclusão da oração que ele faz ao Senhor. Veja comigo aí então, versículo 20 até o versículo 23. Continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado de meu povo, Israel, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. Pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado de sua visão. Essas palavras do anjo são muito significativas e a gente não pode deixar... essas palavras de Gabriel são muito significativas e nós não podemos deixar de considerá-las. E por que elas são tão significativas? Porque ele diz que o que ele vai dizer tem a intenção de produzir entendimento, esclarecimento. Então essas palavras não são para colocar dúvida em Daniel ou incertezas. Muito pelo contrário. Para Daniel, Deus é alguém muito... Para Deus, Daniel é alguém muito valioso. É um servo temente. Gabriel está dizendo isso e faz questão de ressaltar. E quando você orou, foi-me dado então uma mensagem para lhe comunicar. Aquela preocupação de Daniel em relação aos fatos que em breve vão acontecer, acaba de receber uma resposta. Então veja que aquilo que nós percebemos até aqui encontra uma resposta divina. Gabriel, um mensageiro do Senhor, vem ao encontro de Daniel para contar a ele sobre como aquela profecia de Jeremias vai acontecer ou vai se cumprir nos próximos dias. Ou como serão os sucessivos dias, os dias futuros. Então Deus está trazendo uma revelação sobre acontecimentos futuros. Essa percepção te faz lembrar alguma coisa? Se não te faz lembrar, eu quero indicar que você assista novamente a aula 0. Porque na aula 0 eu apresentei a vocês o conceito de literatura apocalíptica. O conceito de literatura apocalíptica, ali apresentado na aula 0, diz pra gente que quando nós temos um texto de literatura apocalíptica, alguns aspectos são essenciais num texto de literatura apocalíptica. Vocês se lembram quais são esses 4 aspectos? Primeiro, em um texto de literatura apocalíptica, você tem uma revelação que é dada por Deus. Segundo, em um texto de literatura apocalíptica, a transmissão de tal mensagem se dá por meio de um mediador. Terceiro, em um texto de literatura apocalíptica, quem recebe a mensagem é um visionário. Quarto e último, num texto de literatura apocalíptica, os temas que serão tratados dizem respeito a acontecimentos
presentes e a eventos futuros. Lembra dos 4? Pois é, aqueles 4 estão presentes aqui. Isso é bom porque neste momento nós acabamos de descobrir que as próximas palavras do anjo são palavras que são incluídas como profecia escatológica. Então é um texto de profecia escatológica que deve receber a mesma atenção que nós estamos dando a todos os textos de profecia escatológica. Então isso é muito importante e por isso que a aula 0 ela foi importante para nós, porque ela nos deu esses subsídios para ajudar a compreender quando nós estamos estudando um texto de literatura apocalíptica. Então já deu para perceber que a aula 0 foi essencial, não foi? Então as próximas palavras são uma profecia apocalíptica. Ok, a gente já sabe isso. Isso não é bom? Isso é bom, mas também é preocupante. É bom porque a gente consegue entender que esse estudo está sendo proveitoso, o que a gente tem visto vai se aplicar durante todo o estudo, e é preocupante porque também percebemos que toda literatura apocalíptica possui ideologias, que são a maneira como o apocalipsismo ou as interpretações apocalípticas são interpretadas, são compreendidas. A ideologia, então, é isso. E eu gravei um vídeo só explicando isso, que é a lição extra. Você encontra também aqui. A lição extra te apresenta, então, as 4 abordagens ideológicas sobre o Apocalipse. Fica claro para a gente, então, que esses dois conteúdos vão nos auxiliar bastante. Professor, mas se esse texto é um texto que tem literatura apocalíptica, quanto ele sofre com as ideologias do apocalipsismo? Ele sofre bastante. Por exemplo, uma pessoa que faz uma leitura desse texto a partir de uma perspectiva futurista, ela não consegue entender as conexões históricas desta profecia com as circunstâncias que viveu Daniel. Então, geralmente, a pessoa lê Daniel 9 pensando apenas em aspectos futuros. Ou seja, para quem estuda Daniel capítulo 9 sobre a perspectiva futurista, a ideologia apresenta 70 semanas apenas como eventos futuros, sem conexão alguma com este contexto tão rico que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ver que Daniel está apreensivo e ora ao Senhor pedindo resposta em relação ao cumprimento de uma profecia feita por Jeremias. Então nada disso é considerado. Então você consegue perceber, e talvez você já tenha assistido uma aula ou lido uma explicação de Daniel 9 que sequer deu ênfase a esses elementos, porque pensa que tudo que está sendo dito aqui são questões futuras. A mesma coisa acontece, por exemplo, se você tentar uma interpretação preterista. Você começa a olhar o texto como se esse texto tivesse apenas ligação aos dias de Daniel, sem que houvesse um cumprimento escatológico para essas promessas. Mais uma vez, portanto, será necessário um equilíbrio para a gente tratar com essas profecias. Se você não conseguir assistir a aula 0, pelo menos assiste a aula extra, porque lá uma aplicação que eu faço é sobre a complementariedade das abordagens. Nós precisamos entender as abordagens para verificar o quanto elas nos ajudam e como todas elas têm pontos que são difíceis de serem entendidos e defendidos, ok? Então o que eu quero fazer agora é explicar a vocês a profecia a partir do contexto de Daniel, para nós não deixarmos de considerar a intenção do autor. E aí, na terceira sessão, depois da gente entender o contexto em que essa profecia surge, porque Daniel está pedindo a Deus uma resposta e Deus dá, então nós não podemos deixar de considerar isso. Depois de apresentar o contexto da profecia, na terceira sessão, eu quero então apresentar a vocês as interpretações que se fazem em torno das 70 semanas de Daniel. Tudo bem? Então tá claro pra gente por que eu dividi na sessão daquela forma. Vamos então começar a segunda sessão. Como essas 70 semanas são compreendidas por Daniel, provavelmente compreendidas por Daniel, e como isso tem associação com os dias que ele está vivendo. Então eu quero começar observando com você o versículo 24, para a gente perceber a revelação que Gabriel está dando e a associação talvez imediata que Daniel
e os seus compatriotas fizeram a esta mensagem. Leia comigo aí, por favor, versículo 24. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Esse texto está indicando para a gente que um elemento presente na literatura apocalíptica é a periodização da história. A gente está ouvindo o mensageiro dizer a Daniel sobre periodização da história. Professor, o que é periodização da história? É quando a gente divide a história em um determinado número de períodos. Aqui no caso, 70 semanas. Nas profecias escatológicas, geralmente haverão muitas periodizações. Muitas. Por exemplo, aqui no próprio texto de Daniel, Daniel 7, nós temos a periodização da história nos 4 reinos, né? Os 4 reinos representando um período da história. Nós temos a periodização da história nesse texto que nós estamos estudando, né? Um período estabelecido por 70 semanas. Mas qual o propósito dos textos apocalípticos traduzirem períodos assim por esses números? Eu queria colocar aqui um conceito do Collins muito importante, e eu acho que talvez esse é um conceito valioso demais. Se você puder, tire um print ou memorize isso aqui, porque isso aqui vai ser valioso para qualquer estudo de literatura apocalíptica. Veja o que o Collins diz. No seu comentário à Apocalíptica de Daniel, página 11 e 12, ele diz assim: a divisão da história em um determinado número de períodos serviu a 2 propósitos nos Apocalipses. Primeiro, reforçou o sentido determinista de que a história foi medida e controlada. Em segundo lugar, permitiu ao leitor localizar sua própria geração perto do final da sequência. Neste último sentido, a profecia periodizada poderia servir como um cronograma apocalíptico, sem tentar especificar a data do escatom. Então, se você puder, tire um print ou então faça uma anotação assim, de forma bem clara, para que isso não saia da sua cabeça, porque essa informação dele é muito importante. Collins está dizendo para a gente que nesse tipo de texto apocalíptico, a periodização da história tem 2 propósitos. Então, com 2 propósitos, se pensa o período colocando números e semanas ou eventos assim. Primeiro, a periodização indica o controle da mediação do Senhor em um tempo que ele estabeleceu. Então, Deus estabeleceu um tempo para cumprir, e este tempo estabelecido pelo Senhor está sob o seu controle. Durante esse período, nada do que acontecer foge ao propósito divino. No caso aqui, o período são 70 semanas. Então, Deus estabeleceu um período, e esse período está sendo representado por 70 semanas. Então veja que a utilização aqui não é literal, é simbólica, e que nesse período de 70 semanas, Deus estará controlando os eventos de maneira que nada foge ao plano do que ele estabeleceu. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito para a periodização que está presente nas literaturas apocalípticas é para que aquelas pessoas que ouviam a profecia, elas conseguiam entender que elas estavam incluídas no plano divino. Elas conseguiam, inclusive, se situar dentro deste cronograma apocalíptico. Isso as ajudaria, por exemplo, a entender que o propósito do período não é compreender a data do escatom, como o erro mais comum que a gente faz em relação a essas profecias, né? Há diversas interpretações que marcaram um dia, um ano e um período para o cumprimento e fracassaram profundamente. Porque a periodização, ela não visa estabelecer um prazo, ela pretende situar o ouvinte dentro destes acontecimentos, para ele ter certeza que ele está vivendo um tempo estabelecido por Deus, que nada está fugindo do cronograma do Senhor, e que as características desses dias estabelecidos por este prazo
indica que muito em breve vai acontecer um escatom. E Deus estará então exigindo das pessoas envolvidas neste período uma certa atitude em relação à maneira como Deus está cumprindo esse seu plano estabelecido neste prazo aí. Então perceba que aqui a gente tem informações que são muito valiosas. Nós precisamos entender essas informações. Mas compreendendo isso, que há uma periodização aqui, há um período que está sendo estabelecido para acontecer certas coisas, eu queria olhar o texto com você novamente para chamar a atenção de algo que está muito claro dentro do que o anjo está dizendo, que Daniel está entendendo e que é uma informação adicional a ele. Versículo 24, vamos ler de novo? Um período, você conseguiu perceber? Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Você lembra a preocupação de Daniel? A preocupação de Daniel não estava relacionada ao cumprimento das 70 anos de Jeremias, que Deus trará destruição, e há então um anseio por parte de todos em relação à maneira como Israel vai se levantar. Se essa é a preocupação de Daniel acerca do cumprimento da profecia de Jeremias, o mensageiro aqui, Gabriel, está tranquilizando Daniel quanto a isso. O mensageiro está dizendo, olha, aquelas 70 anos vão acabar, mas vai começar um novo período. Vai começar um novo período estabelecido por Deus de 70 semanas. Um novo período onde Deus trará fim à rebelião, onde Deus acabará com o pecado. Um novo período onde Deus fará expiação pela culpa, onde Deus trará justiça eterna, onde Deus confirmará a visão profética, onde Deus ungirá o lugar santo. São esses eventos que estão descritos para se cumprir nesse período. Isso é importante de dizer, porque nós temos um novo período, então essas coisas não vão acontecer agora, essas coisas vão acontecer dentro deste novo período. E por que ao invés de cumpri-las agora, Deus estabelece um novo período? Aqui há um elemento chave que nos ajuda a compreender isso, e ele foi descrito pela Baldwin no seu comentário, mas eu queria começar a pensar isso e daqui a pouco ler um trecho da Baldwin para explicar isso a vocês. Quando foi escrito Levíticos, Deus havia dito algo muito claro para Israel, Levíticos 7,18. Se Israel desobedecesse ao Senhor, o Senhor castigaria Israel 7 vezes mais pelos seus pecados. É exatamente essa referência que Gabriel está assumindo aqui como um novo período. Os 70 anos de punição devido, de acordo com aquela profecia de Jeremias, eles estão sendo estendidos como um novo período exatamente para cumprir aquilo que Deus havia prometido. Se Israel desobedecer, o Senhor os castigará 7 vezes mais do que vocês merecem ser castigados. Olha que interessante, então, o comentário que a Baldwin faz sobre isso. 70 anos tinham um significado simbólico e, assim, o novo termo provavelmente também tem algum elemento de simbolismo. Mais importante do que um pano de fundo babilônico para a compreensão dos números e da legislação de Levítico 25:8, com seu cálculo de 7 semanas de anos, 49 anos. 70 semanas dão, consequentemente, 490 anos. Então, pela leitura desse texto, nós conseguimos entender que Deus está tratando Israel e Jerusalém de uma maneira como ele prometeu que trataria. Quando Daniel ouve essa mensagem, Daniel compreende que Deus não está falando de uma perspectiva mundial. Deus não está falando do fim da história. Deus não está falando do pecado do mundo inteiro. Para Daniel, essa mensagem significou uma extensão do castigo divino. Então Deus fará isso que ele acabou de prometer, mas não fará agora. Ele fará dentro de um novo período. Então Daniel compreendeu que aquele seria o tempo, que aquele momento que ele estava pensando, né, vai cumprir os 70 anos. Será que Israel será restaurado? Daniel acaba de compreender que não. Este não será o tempo da restauração de Israel.
o período para dar fim à rebelião, o período para acabar com o pecado de Israel, ele vai se prolongar um pouco mais. Quando esses 490 anos terminarem, 6 coisas devem acontecer então. Primeira coisa que vai acontecer, haverá um fim da rebelião. Segundo, Deus vai acabar com o pecado. Terceiro, Deus vai expiar a iniquidade. Quarto, haverá uma justiça eterna. Quinto, haverá uma confirmação da visão profética. E sexto, haverá uma separação do lugar santíssimo. Então vamos retomar aqui para você não se perder. A profecia de Jeremias se cumpre agora? Não. Haverá um novo período e dentro deste novo período, Deus vai fazer com que certos acontecimentos ocorram para que aconteçam essas 6 promessas aqui. Perceba que esses 3 primeiros aqui, essas 3 primeiras promessas, o fim da rebelião, acabar com o pecado, expiar a iniquidade, são problemas que estão relacionados à oração de Daniel. Depois, se você puder estudar a oração, e nós não tivemos tempo para isso, mas depois, se você puder estudar a oração, você vai ver que os elementos que Daniel apresentou em sua oração são apresentados por Deus aqui como promessa que ele estará fazendo, então, de acordo com o pedido de Daniel. Os 3 últimos aqui, a justiça eterna, a confirmação da visão profética e a separação do lugar santíssimo, descrevem então o cumprimento dos justos propósitos de Deus, aquilo que Deus estabeleceu que vai se cumprir. Agora, como é que Deus vai fazer isso? Como é que essa revelação de Gabriel indica que esses eventos, essas características aqui descritas vão acontecer? Bom, alguns acontecimentos importantes dentro dessas semanas, então, são descritos por Daniel. Vamos à primeira semana? O que vai acontecer na primeira semana até o que vai acontecer na última semana, né? São 70 semanas, falando de um período, então, onde Deus fará coisas para que o seu plano se cumpra e no final das 70 semanas, essas promessas que estão descritas aí do lado se cumprirão para o povo santo. Primeira semana, o que vai acontecer? Versículo 25, leia comigo aí. Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até a chegada do governo ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. O ponto de partida para o início desse novo período que se começa agora, a partir do que o anjo está dizendo, será a reconstrução do templo. Com a reconstrução do templo, você terá então o início das 70 semanas. Se isso for assim considerado de forma literal para os dias de Daniel, nós estamos falando então o tempo de Neemias. Então o tempo de Neemias seria o tempo de partida para contar essas semanas. Então, para Daniel, as 70 semanas começam, ou este período do que Deus vai fazer, começa a ser contado a partir exatamente da construção do templo em Neemias, que é o momento em que Ciro, o separado, você lembra de Ciro? A profecia de Isaías, Ciro ungido, Ciro separado, o momento que Ciro, em 539, autoriza a reconstrução do templo. Então, com essa autorização, com a retomada do templo, você tem o início do cumprimento, então, da profecia. Apesar de tempos difíceis, a palavra está dizendo aí que Jerusalém será reconstruída com suas ruas e com as suas fortes defesas. E passarão, então, 7 semanas. Essas 7 semanas, então, indicam o primeiro período deste grande tempo. Apesar do templo ser reconstruído, apesar da cidade ser edificada, ainda não será o fim. Está só começando. Depois, se passarão mais 62 semanas até o próximo evento significativo. Então começou tudo, 7 semanas, o templo tudo foi construído, a cidade edificada. O próximo evento significativo dentro deste período de tempo estabelecido por Deus é 62 semanas. Como eles saberão que está próximo o escatom? Pelos eventos da semana 62. Quais são os eventos da semana 62? Versículo 26. Veja aí comigo. Depois deste período de 62 semanas de 7, o ungido será morto, e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade
e o templo. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e seus sofrimentos estão decretados desde este tempo até o fim. Então, na semana 62 aí, o ungido será morto. É claro que, como se trata de um texto apocalíptico, a contagem do número aqui é simbólico, não é literal, né? Acho que as tentativas de fazer isso acabam forçando eventos e fatos que não é a intenção. A intenção não é essa. Lembre do que o Collins falou pra gente anteriormente. O que está indicando é que o período que Deus estabeleceu está próximo de se cumprir. Então, próximo das 70 semanas, na semana 62, o ungido será morto. E esse período, ele será completo, mas antes que ele se complete, vai surgir um novo governador. E este governador vai destruir novamente o templo e a cidade. Mais uma vez, essas pessoas sentirão os efeitos da guerra. Mais uma vez, essas pessoas sentirão o sofrimento produzido pela destruição. E isso vai acontecer, e aí Daniel vai falar das últimas 7 semanas, antes da última, né? Então, da semana 62 até a semana 69. Mas 7 semanas é o próximo versículo. Porque os eventos da semana 62 já aconteceram, e agora ele fala o último 7 que aparece é uma referência da semana 62 a 69, que descreve então os acontecimentos finais antes da última semana, a semana 70, onde se cumprirá o prazo do que Deus estabeleceu para fazer. Vamos ver então a semana 62 a 69, os acontecimentos? Versículo 27. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana. Olha, a última semana, estamos 62 com mais 7, 69. Então nessa semana nós teremos aí, depois de metade desse período, ele acabará com o sacrifício e com as ofertas. E numa parte do templo, ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para este profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então, desse período último que nós temos aí, esse último tratado de uma semana, é muito característico um elemento que vai acontecer aí, que tem a ver com a força superior deste novo governante. Ele tem uma força superior, ele consegue até um certo êxito, né, porque ele faz cessar o sacrifício e a oferta, então ele tenta fazer uma aliança. Porém, na metade desse último período aí, do 7 que foi estabelecido, ele vai fazer uma grande profanação. Provavelmente ali semana 66, ele se revela como um idólatra. E eu digo provavelmente por causa da compreensão literária apocalíptica do número 6, também no Apocalipse de João. Então, provavelmente nesse período ele vai profanar o templo, mas por fim, na semana 70, se cumprirá o tempo de Deus. E quando se cumprir o tempo de Deus, virá o juízo do Senhor sobre esse profanador. Ok, professor, eu entendi. Então, é isso que vai acontecer, 70 semanas, um novo período. No final das 70 semanas, Deus vai cumprir aquelas promessas que ele fez e o profanador será destruído. Então, já entendemos parcialmente dentro do contexto o que essas palavras significaram. Eu quero partir agora para a terceira e penúltima sessão. Quais são as interpretações que se fazem sobre estas 70 semanas de Daniel? Bom, são geralmente 4 as mais comuns aí, né, as mais frequentes. A interpretação histórica, a interpretação do Novo Testamento, a interpretação judaica e do cristianismo primitivo e interpretações atuais. Então, o contexto é esse, mas quais são as interpretações principais? A primeira, que eu estou chamando aqui de interpretação histórica, ela é essa que eu acabei de apresentar a vocês. Então, nessa abordagem, o ponto de partida para compreender as profecias procura associar a profecia à situação em que o autor se encontrava. Então, esse é um modelo que ele tem muitas vantagens, porque é aquilo que eu chamaria de modelo pé no chão, pois ele se evita o máximo aí as teorias fantasiosas, né? Tenta compreender de forma o ponto de vista do autor, os dias do personagem, a interpretação histórica, ela está correta, porque
ela é uma resposta de Deus à oração que Daniel fez. Daniel faz uma oração ao Senhor sobre esses dias finais das 70 anos de Jeremias, e Deus responde: olha, é assim que as coisas vão acontecer pelos próximos anos ou pelo próximo período. Porém, essa interpretação ela também tem um limite. Porque se nós entendermos a profecia só com esses aspectos do contexto histórico, essa profecia acaba se tornando um relato histórico. Ela perde aí o seu status profético. Porque esse texto, ele deixa de ter elementos escatológicos futuros e passa, assim, um certo aspecto apenas a ter um relato histórico. Então Deus está apenas relatando elementos históricos que já aconteceram, que já se passaram. Então esse texto está esgotado e sequer ele deveria estar aqui na Bíblia, porque ele já se esgotou e tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Esse, então, é uma limitação. Mas veja, não tem como compreender a profecia sem essa primeira abordagem. Por mais limitada que ela seja, porque tenta fazer um relato histórico e compreender a partir dos dias de Daniel, ela é essencial. Porque talvez ela nos ajude a evitar certos extremismos imaginativos em relação ao que isso de fato significa. O segundo modelo interpretativo é a interpretação do Novo Testamento, é o número 2 que aparece aí para você. Está associado às interpretações que os autores do Novo Testamento fizeram a essa profecia. Então, por exemplo, nos evangelhos, Jesus faz referência a essas 70 semanas de Daniel. Mas assim como a interpretação histórica que eu acabei de apresentar a vocês, Jesus utiliza 70 semanas como um sentido simbólico, não como um sentido literal. Jesus associa 70 semanas com um período estabelecido por Deus. E nesse período estabelecido por Deus, alguns acontecimentos ocorrerão. Esses acontecimentos visam cumprir aquelas promessas escatológicas que Deus prometeu a Daniel e ao seu povo. No caso do texto que nós vamos ler de Jesus, o que Jesus associa às 70 semanas é a terrível profanação. Então Jesus faz uma associação das 70 semanas como sendo um período para manifestação da terrível profanação. Veja comigo aí, Mateus 24. E veja que não é só Mateus, né? Marcos também faz essa citação, mas eu quero ler o texto de Mateus. Depois, se você desejar, leia Marcos 13, 14. Mateus 24, 15. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou. A terrível profanação que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. De fato, aí ele indica algumas coisas, né? E conclui. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. O mesmo está presente lá em Marcos 13. Então, para Jesus e para os autores do Novo Testamento, a profecia de Daniel não é uma profecia que se restringe àquele momento. Indica aquilo que o Collins disse para a gente, né? A periodização da história, um período da história estabelecido por 70 semanas. E nesse período da história estabelecido por Deus, acontecerá aquilo que Daniel predisse. Jesus, então, usa de sentido simbólico a profecia. E o que é que Daniel disse que aconteceria, que Jesus está chamando a atenção aqui? Vai acontecer que vai se manifestar a terrível profanação. Então, as 70 semanas, na leitura dos autores do Novo Testamento, tem um sentido simbólico para falar sobre o cumprimento dessas promessas e desses eventos. Um outro exemplo disso a gente vai perceber no Apocalipse de João. Essa mesma ideia da periodização da história está presente no Apocalipse de João. Se você ler, por exemplo, João 11, Apocalipse de João 11, Apocalipse de João capítulo 13, você vai ter as semanas, você vai ter a metade das semanas indicando, tentando situar os ouvintes como participando daqueles eventos. A semana 42 vai ser citada lá para expressar a mesma ideia. Então, nesse período de tempo que Deus estabeleceu, de 70 semanas, vão acontecer coisas, haverão sinais, da mesma forma como houve sinais nos dias de Daniel, que são sinais que indicam que vocês estão próximo do fim, mas o fim ainda não aconteceu, porque o fim será caracterizado
por este acontecimento. Você consegue perceber como está muito comum isso nos autores do Novo Testamento? Mas tem uma diferença da maneira como os autores do Novo Testamento interpretam isso, porque para os autores do Novo Testamento, a periodização do tempo, ela está sempre associada a Cristo. Quando começa o início desses eventos? A partir do ministério de Jesus. Então, para os autores do Novo Testamento, Cristo é o centro gravitacional para compreender tudo o que vai acontecer nesse novo período de tempo. Então, o fim, o desenvolvimento e todos os outros elementos têm Cristo como aquele que se envolve e participa. Por isso mesmo que a figura do anticristo ela é tão presente nessa periodização do Novo Testamento, indicando a maneira como essa força que se opõe ao poder de Deus tenta fazer parecer que ele é Cristo, né? Tenta enganar os escolhidos, se possível for, que Cristo adverte, né? Então Cristo vai ser o foco do desenvolvimento das profecias escatológicas. Essa é a diferença, né? Porque para Daniel a gente tem a construção do templo, é ali que começa o início. Mas para os autores do Novo Testamento, tudo está orbitando em torno de Cristo, ok? A terceira maneira de interpretar esse texto está associado ao judaísmo e ao cristianismo primitivo. Flávio Joséfo foi o primeiro que escreveu sobre isso. Ele foi o primeiro a relatar a destruição de Jerusalém, tentando fazer essa interpretação. Ele tenta fazer uma aplicação da profecia de Daniel, associando a profecia de Daniel ao período do governo de Antíoco Epifânio. Eu separei aqui um trecho para vocês, onde a Flávio Joséfo faz isso. História dos Hebreus, de Abraão, a queda de Jerusalém, na 8ª edição, página 469. Flávio Joséfo diz assim: narrei uma de suas profecias para mostrar como eram corretas. Ele está falando das profecias de Daniel. E logo em seguida ele aplica a profecia, né? De sua posteridade viria um rei que faria guerra aos judeus, aboliria todas as suas leis e toda a forma de sua república, saquearia o templo e durante 3 anos proibiria que ali se oferecessem sacrifícios. Isso tudo aconteceu sobre o reinado de Antíoco Epifânio. Então perceba que na interpretação de Joséfo já interpretou a profecia de Daniel associando ao reinado de Antíoco Epifânio. Então, ele escreve muito sobre isso nesse texto que eu acabei de indicar a vocês. E esse se tornou, então, um padrão entre os judeus. Entre muitos judeus, a profecia de Daniel diz respeito a eventos deste período. Então, para muitos, as 70 semanas têm um cumprimento aí, em Antíoco Epifânio. Essa seria a maneira de compreender as 70 semanas. Isso acabou influenciando, é claro, muitos teólogos da igreja primitiva, como é o caso de Jerônimo. Qual que é o maior problema dessa interpretação? É que ela não explica, por exemplo, por que o Antíoco Epifânio, que seria descrito aí, né, na profecia, ele não destruiu o templo, como estava predito que ele faria, né? Então, perceba que é uma interpretação comum entre os judeus, mas também tem os seus limites e os seus problemas. A quarta e última maneira de interpretar essas profecias está relacionado às interpretações atuais. Atualmente, quais são as interpretações que se fazem sobre as 70 semanas de Daniel? Eu queria destacar 2 pontos que são difíceis de serem compreendidos e que são difíceis de serem aceitos como interpretações atuais. Quais são os 2 pontos? Primeiro, uma utilização literal da simbologia bíblica. Segundo, o estabelecimento do Estado de Israel, em 1948, inicia os eventos da última semana. Essas interpretações atuais, elas são muito características por aquelas imagens da estátua. Então, quando você vê essas imagens grandes, são as interpretações atuais. Esses 2 pontos aqui eu acho que são muito difíceis de explicar e de entender, porque eles têm muitas pontas soltas. Primeiro, a utilização literal da simbologia bíblica. Nessas interpretações atuais que tentam compreender as 70 semanas, eles compreendem as 70 semanas de forma literal.
Então essa interpretação ela perde completamente o simbolismo utilizado pela revelação bíblica. Na verdade, essa é uma tendência muito comum, né, das interpretações literais que se fazem na atualidade sobre o apocalipsismo. Quem faz isso prefere sempre uma leitura literal. Então, eles não observam os elementos simbólicos. Eu disse isso na aula extra. Eles compreendem, por exemplo, que os eventos do Apocalipse são literal. Então, cumpre o versículo 1, versículo 2, depois o versículo 3, versículo 4, como se fossem fatos que devem acontecer de forma cronológica e de forma literal. Por não considerar o valor simbólico da literatura apocalíptica e dos números e dos símbolos, acaba fazendo uma utilização um pouco equivocada. Porque, por exemplo, eles não consideram Jesus como sendo o ponto de partida para o cumprimento das profecias, que é diferente do que pensavam os autores do Novo Testamento. O ponto de partida para o cumprimento das profecias é o estabelecimento do Estado de Israel, e não Jesus Cristo. Então é diferente do contexto histórico, é muito diferente do contexto do Novo Testamento, é diferente de José, porque José faz uma leitura o seu contexto histórico, e começa a cometer os mesmos erros que eu tentei mostrar a vocês, que são cometidos por aqueles da interpretação historicista, né? Você tenta pegar os elementos dos nossos dias para tentar associar as semanas, as profecias, e aí o anticristo essa semana é fulano, mas daqui 10 anos vai ser outro, e daqui 10 anos vai ser outro, e a gente nunca chega, então, de uma forma muito clara a essas profecias, porque o tempo passa, e você precisa de novos símbolos, novos sinais, e acaba que aquilo que deveria ser rico se torna muito pobre, porque o tempo inteiro você tem interpretações que são fracas, que são substituídas por novas, e por novas, e por novas, porque os fatos estão acontecendo, as 70 semanas ainda não se cumpriu, o plano de Deus ainda não acabou, e o que se interpretou estava errado, mas aí em vez de olha, eu fiz errado, vamos esquecer, vamos procurar um modelo, tenta-se fazer uma nova interpretação, e vira essa bola de neve que aparece aí. O segundo problema é esse que eu acabei de indicar a vocês aí, de fixar as datas em lugares errados, né? Você começa então a ler de forma literal e aí você precisa de eventos literais. Então, apesar desses eventos serem literais, eles não são eventos que aconteceram naqueles dias. São eventos que vão acontecer no futuro. Então, quem pensa assim, lê geralmente Daniel, Apocalipse de João, com cumprimento para eventos futuros, coisas que vão acontecer no futuro, sem nenhuma relação com as histórias passadas. Você pode procurar aí as interpretações que fazem isso em Daniel 9, nem se considera o contexto de Daniel, nem se tenta se compreender como Daniel ouviu essa profecia. Tá aí, que resposta isso teve para Daniel? Que sentido isso fez? Não foi para deixar mais claro? Acaba deixando um pouco mais confuso. Então, como não considera o simbolismo, como não se considera o contexto, você deixa de fora eventos importantes como a vinda de Cristo. Porque Cristo já não é mais aquele que conecta a escatologia, né? O que conecta agora a escatologia é o estabelecimento do Estado de Israel. Isso é um pouco estranho de se ouvir para um cristão, porque você comete um erro ao pensar que o evento essencial tem a ver com Israel, tem a ver com o Estado, tem a ver com o templo. Na própria profecia de Daniel, o templo é construído e destruído 2 vezes. Porque o foco central não é ele, é o ungido, que Daniel nem sabe quem é, mas nós já sabemos pelos evangelhos. Então, o foco da profecia escatológica não é Israel. O Messias é o foco. E o plano que Deus está executando. Por isso que esses modelos fracassam tanto, né? Porque toda hora eles precisam recalcular e fazer a soma e fazer uma nova ilustração, e cada vez vai ficando mais complicado de sustentar as pontas soltas, ao invés de procurar um foco mais histórico, mais neotestamentário e com um objetivo mais claro. Que objetivo? Professor, se esse é um texto com tantos problemas interpretativos, como é que a gente aplica isso às nossas vidas? E eu acho que talvez essa
é a parte mais importante da aula, que é a quarta sessão. Que aplicação as 70 semanas fazem para nós? Eu faço essa aplicação. É possível permanecer fiel aos mandamentos de Deus, apesar da realidade do mundo. Todos os textos da Apocalípticas nos indicam que o fim será caracterizado por dias difíceis. Daniel, Apocalipse de João, todos eles. Como eu tenho indicado a vocês, essa é, na verdade, a causa e o propósito por que esses textos foram escritos. Deus está revelando ao seu povo sobre a forma como ele trará a redenção no dia da calamidade. E essa é a parte mais importante dessas profecias. Elas visam o encorajamento do povo de Deus que está sofrendo opressão. Esse texto, gente, ele não foi revelado para nos auxiliar a pintar imagens que alimentam um fascínio pelo moderno e pela simbologia estranha que o mundo moderno tem. Não. Não se perca nisso. A intenção de Deus com essas profecias é que é possível permanecer fiel aos mandamentos de Deus, apesar do cativeiro babilônico. Mas é possível permanecer fiel aos mandamentos de Deus, apesar do cativeiro romano. Mas é possível permanecer fiel aos mandamentos de Deus, apesar do cativeiro moderno. É isso que Deus espera do seu povo. Em face aos dias maus, Deus está dizendo: levante-se. Perseverem na aliança que eu estabeleci com vocês, que eu, o Senhor, estabeleci com vocês. Pois é possível permanecer fiel aos mandamentos de Deus, apesar da realidade do mundo. Quer você escolha uma ou outra abordagem, o sentido desta profecia para nós é muito claro. Deus exige de nós fidelidade aos seus mandamentos e à sua aliança. É isso que Deus está exigindo de nós e esta é a aplicação que nós fazemos. E eu espero muito que você esteja preparado para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Porque este período estabelecido um dia vai acabar. Mas até que esse dia chegue, a marca distintiva da Apocalíptica é o sofrimento do povo de Deus. Mas esse sofrimento não dura para sempre. Muito em breve, o plano de Deus, que já está estabelecido e que nada foge ao seu controle, se cumprirá. Quando isso acontecer, nós temos boas expectativas em relação ao futuro, porque aquele que governa a história dará cabo do sofrimento do seu povo. Bom, foi um prazer tê-lo comigo até aqui, no final dessa aula. Eu espero você na próxima semana para que a gente possa então avançar no nosso estudo da Apocalíptica. Tudo bem? Até lá então.